John Textor fez uma grave acusação contra o São Paulo, depois de ser pressionado sobre provas de manipulação de resultados ou de problemas no futebol brasileiro. Ele disse que jogadores do São Paulo tiveram comportamentos estranhos na derrota por 5-0 para o Palmeiras em outubro do ano passado. Eu vou trazer detalhes sobre como as declarações de John Textor caíram nos bastidores do CT da Barra Funda. Quer saber detalhes? Eu vou contar neste vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com um preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui o que disse o John Textor e para que vocês entendam como o São Paulo vai trabalhar em relação a isso. O John Textor publicou na noite desta segunda-feira, dia 1º de abril, a seguinte, aliás, até parece mentira de fato que ele tenha publicado isso, mas ele fala sobre isso. Olha, a vitória de 5-0 do Palmeiras, que foi o começo de aparentemente uma retomada impossível e agora histórica sobre uma equipe do Botafogo que tinha um recorde de pontos do primeiro turno do Brasileirão, após 14 vitórias em 17 jogos, foi manipulada. Ele afirma que a derrota do São Paulo por 5-0 para o Palmeiras foi manipulada. O jogo entre Palmeiras e São Paulo em outubro de 2023 foi, de acordo com especialistas e inteligência artificial, manipulado por ao menos 5 jogadores do São Paulo. Um total de 7 jogadores mostraram desvios anormais em situações cruciais de gols, apesar de que apenas 5 foram julgados de terem ultrapassado limites que deixam claro e convincente a manipulação. É claro, deixar claro que a prova não estabelece motivos e também não sugere que nenhum clube foi responsável pela manipulação além dos jogadores identificados. O relatório Matchfix nível 2, que prova, após conclusão do Matchfix nível 3, manipulação da partida entre Palmeiras e São Paulo, foi enviado ao STJD no fim de 2023. Mas o STJD teve uma decisão clara de não investigar mais a fundo. Nomes dos acusados são e sempre deverão ser redigidos e não mostrados a uma justiça desportiva. Tamanhas provas devem ser apresentadas apenas para procuradores constitucionais e em investigadores governamentais. Eu não tenho intenção de prejudicar os acusados antes de eles conseguirem se proteger. Foi o que disse John Textor em um texto publicado no site que leva o nome dele, inclusive. O São Paulo até respondeu a nota do John Textor por meio de uma nota oficial. São Paulo, abre aspas para o tricolor paulista. O São Paulo Futebol Clube tomou conhecimento e repudia veementemente as graves e infundadas acusações de participação de atletas do elenco tricolor em manipulação de resultado feitas pelo dono da SAF Botafogo. Tal afirmação, sem nenhum vestígio de prova, ataca a idoneidade de jogadores do elenco profissional masculino e a lisura da instituição São Paulo Futebol Clube em seus 94 anos de história. O clube já acionou o departamento jurídico, que estudará e tomará as medidas cabíveis na esfera legal. Bom, essa é a nota do São Paulo. E aí vou trazer uma questão de bastidores. E é importante que vocês entendam. Conversei com uma fonte do STJD. Essa fonte do STJD me disse, não, abre aspas para que essa fonte do STJD me disse por WhatsApp. Ele não mostra a prova, fala que tem e não apresenta nada. É tudo mentira, ele não tem nada. Bom, isso foi o que me disse uma fonte do STJD sobre o documento enviado pelo John Textor ao tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Brasileiro em dezembro do ano passado. Bom, primeiro essa fonte do STJD. Agora eu vou explicar para vocês como tudo isso caiu nos bastidores do Morumbis. Conversei com uma fonte ligada ao São Paulo. E aí eu tinha procurado essa fonte mais cedo para saber sobre bastidores da renovação contratual do Arboleda, que acertou o contrato com o São Paulo até dezembro de 2027 e teve essa renovação anunciada nos últimos dias. Quando eu procurei essa fonte me disse o seguinte: Thiago, podemos falar depois? Essa situação do John Textor caiu muito mal aqui no Morumbi. E aí eu falei, opa, já que essa situação caiu muito mal no Morumbi, me explica mais ou menos como é que está isso.
Falou, nós até soltamos uma nota. Eu falei, mas o São Paulo vai acionar a justiça? Aí o cara me falou, muito provavelmente. O São Paulo deve acionar a justiça, e aí o São Paulo estuda qual a melhor forma de acionar, se isso vai ser na esfera jurídica, no âmbito geral, ou isso vai ser na esfera desportiva. Mas o São Paulo vai acionar a justiça contra John Textor. Isso é certo. O São Paulo vai acionar a justiça contra John Textor. A diretoria do São Paulo, o presidente Júlio Casares, os seus pares na diretoria do São Paulo, o departamento jurídico de São Paulo, todos entendem que o John Textor ultrapassou todos os limites normais do futebol. Que quando ele acusa jogadores do São Paulo, acusa 5 atletas do São Paulo de manipulação de resultados, é algo muito grave. E ele precisa responder sobre o que ele fez. E aí, para que você, torcedor, entenda, naquela ocasião, 15 jogadores do São Paulo, na verdade 16 jogadores do São Paulo estiveram em campo. O São Paulo entrou em campo com Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, na zaga, Diego Costa e Beraldo e Caio Paulista na lateral esquerda. No meio-campo, Gabriel Neves, Alisson, Lucas Moura, Rames Rodrigues e Michel Araújo e o David como centroavante. Então, ele acusa que pelo menos 5 jogadores tiveram comportamentos estranhos. Além disso, entraram no segundo tempo Luciano, Rodrigo Nestor, Jackson Mendes, Wellington Rato e Natan, lateral direito, também entrou no segundo tempo. Então, pela acusação do John Textor, 5 dos 16 jogadores que eu acabei de citar estariam envolvidos na manipulação do resultado. E aí ele não consegue trazer um motivo de acordo com o que diz o John Textor, mas ele consegue dizer que 5 jogadores tiveram movimentos estranhos e que participaram de uma manipulação de resultado. Bom, o São Paulo vai acionar a justiça para que o John Textor ou prove ou pague pelo que está dizendo. É muito grave. Nós tivemos recentemente no futebol brasileiro jogadores que jogaram suas carreiras fora por causa disso, por causa de manipulação de resultado, por estarem envolvidos com gangues que manipulavam resultados em prol de benefício em apostas esportivas. Pessoal, pasmem. Eu não consigo imaginar que algum jogador, nesse momento, haja dessa forma. O São Paulo está revoltado com John Textor nos bastidores. E, coincidentemente, a notícia saiu no mesmo dia em que o São Paulo disse que vai processar o Botafogo por atraso no pagamento da venda do Tietê ao Botafogo. Então, a gente vê uma situação que incomoda muito o São Paulo. O São Paulo tomou um calote do Botafogo SAF. O São Paulo é acusado, ou pelo menos os jogadores que estão no São Paulo são acusados de manipulação de resultado numa derrota para o Palmeiras por 5-0, derrota que aconteceu no dia 25 de outubro do ano passado. E a diretoria do São Paulo, não era de se esperar algo diferente, está indignada com John Textor. O presidente Júlio Casares considera um absurdo o que John Textor fez ao dizer que jogadores do São Paulo participaram de uma manipulação de resultado. Entendem nos bastidores do São Paulo que essa é uma atitude de um mau perdedor, de um dirigente que não sabe o que é perder. E, honestamente, e aí parto para o lado da minha opinião, eu estou abismado com o que fez John Textor. Gente, isso é incabível. Incabível que um dirigente, que uma pessoa que seja detentora de um clube, proprietária da SAF de um clube, ela diga o que disse o John Textor. É inacreditável que isso aconteça ainda. Ele não tem provas, ele não mostrou em momento algum provas contundentes, ele promete o tempo inteiro mostrá-las, mas nunca mostra. E quando ele diz que tem provas, são as mesmas que ele teria enviado ao STJD no ano passado, que já não foram acatadas pelo STJD. E agora ele joga essas mesmas palavras ao vento e quer que nós, que estamos envolvidos com futebol, que respiramos futebol, que trabalhamos com isso, acreditemos no que ele diz. Eu, honestamente, tendo a desconfiar de John Textor. E aí, como eu disse, estou trazendo para o lado da minha opinião já também. Eu quase não dou opiniões aqui no canal, até vou começar a fazer isso com mais frequência, mas trazendo, além da notícia, de que existe uma revolta muito grande nos bastidores do São Paulo e de que o São Paulo vai processar o John Textor, figura física, pessoa física,
para que ele prove ou para que ele seja punido por tudo que ele disse. Então, esse é o lado da informação. E agora a minha opinião. É um absurdo o que o John Textor está fazendo no futebol brasileiro. Ele veio ao Brasil, ele não entende como funcionam as questões no Brasil. Nós tivemos problemas de manipulação de resultado na temporada passada, estamos feridos ainda como amantes do futebol. E ele traz uma inteligência artificial nos dizendo que houve manipulação de resultado num jogo de São Paulo. Ele diz que não sabe o motivo, mas ele afirma categoricamente que houve manipulação de resultado. Irresponsável. Irresponsável. Não sabe como lidar com o futebol. Um perdedor, um mau perdedor. Pode ser vencedor e vitorioso no âmbito empresarial, mas no âmbito esportivo é um fracassado que não sabe lidar com o futebol. Não sabe. Isso é falta de responsabilidade, isso é falta de ética. Isso é falta de saber perder. Isso é uma questão que a gente tem que ter educação em casa. Faltou educação dos pais do John Textor com ele. Isso ele não tem que aprender no dia a dia, na vida, como profissional. Irresponsável. Irresponsável. Muito irresponsável o que fez John Textor e muito feio. Bom, trouxe minha opinião aqui também no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês e até a próxima.